Sim, boa tarde. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria, um trabalho que acho muito bom. E parabéns pela conversa com o CONDEMA. Acho importante esse diálogo. O que eu queria perguntar é qual é a tramitação que vem agora? Quer dizer, o que vai ser feito com esse plano e, mais especificamente, como ele conversa com o plano diretor da cidade. Boa pergunta. Quer responder, por favor? Boa pergunta. Primeiro, acho que é... Alô, oi, tá? Bom, primeiro, acho que em relação à questão sobre as áreas verdes dentro do centro urbano, né? Quando a gente considera o incremento das praças, aquele cenário muda um pouco, né, das áreas que a gente fala de consolidado, né? Então, que é onde a gente tem maior número de praças e também os blocos que estão na região central. Então, quando a gente enxerga ele com as praças, muda um pouco, não fica tão cinza, né? Vamos dizer assim. E a gente está trabalhando, acho que eu já respondo tanto a pergunta do Mário quanto a sua, em relação, então, da questão de regras de indução dentro dessas áreas, né? Aí, essa questão a gente está trabalhando junto com o plano diretor. Então, a gente identifica ali o que é só mais pertinente ao plano do verde, e essa questão de uso, de regras, de restrição, a gente está trabalhando junto com o plano diretor. Hoje a gente teve uma reunião com vários técnicos da Secretaria para a gente já começar a pensar nessas questões, né, dentro, principalmente das áreas urbanas. Então, é o primeiro plano das áreas verdes, e aí a gente já está conseguindo inseri-lo, né, tem um momento muito bom, que é justamente o de revisão do plano diretor, e aí a gente vai estabelecer essas questões mais de gestão do território dentro do plano diretor, em que a gente até entende que, por ser até, vai ser apontado por meio de uma lei complementar, ele tem muito mais força do que o plano do verde, né? Tá? Só para complementar, porque essa é uma preocupação importante e recorrente aqui no CONDEMA. A Secretaria do Verde está elaborando vários planos e políticas ambientais e como que esse trabalho ambiental se conecta com o urbano, se conecta com o desenvolvimento da cidade e cujo instrumento mais importante de formação de política pública e gestão de uma cidade, seja da área urbana, seja da área rural, é o plano diretor. Nós finalizamos todos os documentos mais importantes para subsidiar o plano diretor, que é o plano de recursos hídricos e o plano de recurso verde, ou seja, a nossa cronologia ela foi propositalmente junta com os trabalhos do plano diretor, porque é a nossa preocupação também, né? Nós internalizamos essa demanda do CONDEMA e fizemos com que esses cronogramas se conectassem. Então, já temos o diagnóstico, já temos o prognóstico dos dois planos municipais, ambos estão ainda com a leitura comunitária, e depois essa leitura comunitária vai ser consolidada através de um decreto municipal. Não obstante seja consolidada através de um decreto municipal, evidentemente que a conexão com a política territorial ela é importantíssima. E por conta disso, existe então uma interface entre a Secretaria do Verde e a Secretaria de Planejamento, que é a coordenadora do plano diretor, para que as políticas e as demandas, as condicionantes, restrições, etc., todos os itens ambientais sejam internalizados tanto em relação às políticas sociais, às políticas de moradia, às políticas de infraestrutura, às políticas urbanas de uso e ocupação do solo e as políticas econômicas da cidade. É esse o grande esforço da Secretaria do Verde, conjuntamente com a coordenação da Secretaria de Planejamento, para que todas as decisões urbanas sejam antecedidas, ou seja, sejam precedidas do planejamento ambiental. Só um exemplo bem corriqueiro da nossa análise técnica, por exemplo, quando a Secretaria de Planejamento vai definir um macroviário, como que está sendo a dinâmica da Secretaria de Planejamento? Eles chamam a equipe do Verde, da Secretaria
do verde e pergunta assim: temos uma macro diretriz viária estrutural para o nosso município. Nós estamos vendo que vocês já têm um parque aqui, vocês já têm uma área de preservação permanente, porque ele já tem os nossos trabalhos técnicos, o nosso diagnóstico já é um material incorporado pela Secretaria de Planejamento. E há um diálogo entre as nossas secretarias, tecnicamente. Olha, acho que é importante que o viário circunde esse parque linear, por conta da questão da preservação da ecológica, social. A Ângela, a Mariana, a Letéia, a Juliana e toda a equipe dialoga com a equipe da Secretaria de Planejamento. Esse é um exemplo de um item específico, que é a intervenção das áreas verdes e as macro-diretrizes viárias. Mas, certamente, esse diálogo ele não está finalizado, porque o plano diretor não está finalizado, o plano diretor está em fase de diagnóstico, e esses diálogos são feitos, e certamente, quando houver audiência do plano diretor, para os senhores, nós estaremos juntos podendo esclarecer as questões ambientais que estão inseridas no plano diretor. Bom, obrigado. Eu quero também parabenizar, assim, eu me sinto bastante orgulhoso pelo Conselho de Meio Ambiente, porque mesmo antes de eu estar aqui, até como conselheiro, é um pleito de décadas desse Conselho, está estruturando a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente pudesse, de fato, ter uma orientação, né, de planejamento de verde, de planejamento de recursos hídricos, de uma forma profissional. E eu fui presenteado em estar presidente do Conselho nesses 2 mandatos agora, justamente no momento onde nós conseguimos, primeiro, efetivar a gestão atual, efetivou, de fato, a infraestrutura da Secretaria do Verde e a composição técnica de excelência do grupo de vocês. Então, doutora Ângela, doutora Mariana, a Letéia, toda a equipe técnica da Secretaria do Verde, fica os nossos parabéns. Como o Mário Sensig levantou, acho que a interface com o Conselho é importante nas oficinas. Eu tinha 2 observações que eu acho que assim, a gente vai colocar em votação para que haja, no sentido de que houve a anuência do CONDEMA, de que o plano não são os seus programas ainda, e os programas não foram apresentados aqui. Então, fazendo uma ressalva de que o documento na Câmara Técnica de Planejamento Ambiental irá formatar alguns direcionamentos para serem trazidos também na audiência pública, para que vocês possam internalizar posteriormente, levando em consideração aspectos que foram levantados pelo conselheiro Furtado, que eu entendo como a revitalização urbanística. O Rosinho Maia pegando como exemplo. Nós temos modelos internacionais de recuperação dessas áreas de avenidas, onde você reestrutura e enriquece, transformando numa estrada-parque, com uso, apoderamento, como você colocou, doutora Ângela, e o pertencimento da população, né? Outras áreas que ainda não receberam urbanização no curso e que são indicações de estrada-parque, o Parque Lineares, como previsto, inclusive, na sugestão do plano, e que a gente deva traçar dentro dos programas especificamente alguns critérios para ficarem já estabelecidos. Até porque, aprovando isso, a gente vai ter o quê? A gente tem a política municipal de meio ambiente, a gente vai ter o plano municipal de meio ambiente, com alguns programas já pré-estabelecidos, salvaguardados no plano, e a gente tem como, através da LDO, do OP e na votação dos orçamentos, fazer valer previsão orçamentária para que a gente, mesmo num prazo médio e longo, mas que a gente venha investindo e fazendo salvaguarda de recursos para, de fato, se recuperar essas áreas, certo? Com vários programas. Levando em consideração que a gente tem a interface com o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais, Plano de Educação Ambiental, né? E principalmente na interface com o Plano Diretor Estratégico do Município e, doutora Andréia, o Plano Diretor Metropolitano. Eu creio que a carta de risco, através do Plano de Recursos Hídricos e do Plano do Verde que vocês trouxeram agora, vocês, a Secretaria do Verde, numa ação conjunta com a Secretaria da Habitação, e aí, novamente, a Câmara de Planejamento Ambiental, eu chamo a doutora Pia, o relator que é o Furtado, que a gente se envolva diretamente nisso,
para que a gente possa trabalhar uma carta de risco e a gente fazer uma orientação de retirada de população em área de risco, recuperação dessas áreas e que isso esteja com previsão orçamentária, né? Entendeu? E que o CONDEMA tem o papel de agir em cima das áreas de APP e não ser o poder público que faça isso. E nós vamos provocar o Ministério Público para que, em conjunto, a gente dê um manejo adequado para aquelas populações, inclusive privilegiando eles, a habitação popular, seja o que for, os programas da SEAB, mas nós agirmos diretamente. Então, dessa forma, senhores conselheiros, eu concluo a minha fala, que está gravado, depois a gente formata o documento. Só tem mais uma questão de ordem do Furtado? Por favor, Furtado, para encerrar e vai para a votação. Só para... Pois não. Só complementando... Só dando uma complementada no... que a Ângela... Não foi a Ângela, foi a doutora Andréia depois citou. A interconexão com o plano diretor, que é fundamental, né? A gente já falou muito disso. Além dos itens citados, das questões que estão sendo levantadas, pontuais, e trazendo de volta a questão do Delta A, nós temos que ver, procurar, encarar se existe no nosso município espaço para o tratamento do lixo que a gente gera. Quer dizer, de alguma forma, a Secretaria do Verde, que não é só do Verde, mas do desenvolvimento sustentável, ela é, eu acho, o que pode respaldar um estudo sério a respeito disso. Onde que a gente poderia achar e designar, porque o plano diretor tem que casar com essa coisa e definir aquelas áreas que podem ser potencialmente usadas para isso. E outra coisa, não apenas um aterro sanitário, mas a questão de áreas distribuídas por todo o município para tratamento de resíduos recicláveis, né, que não são lixo não são, a palavra não seria lixo, seria resíduos, não seria resíduo, desculpa. Rejeitos, exatamente, que são os que devem ir para aterro, né? Eu estou tratando de reciclagem bem feita, limpa, e que precisa ser distribuída pela cidade para não ficar transitando para ir para um lugar apenas, etc. Obrigado. Questão de ordem. Você pode utilizar aqui o microfone? Senhor presidente, só uma questãozinha de ordem. Já assistimos o plano de recursos hídricos, o plano do verde. Só uma questão, eu peço que você inclua o levantamento que o CONDEMA fez com relação às cavas e áreas de mineração no município de Campinas, antigas e tudo mais, a visão também da CETESB na orientação para que essas áreas possam ser destinadas, inclusive, para a questão dos resíduos, como foi levantado no planejamento pelo Furtado aqui. Por favor. Esse assunto eu não estou muito a par, quem está conduzindo é um colega lá, né, junto com a gerência lá, Alexandre. Depois a gente pode tentar levantar e ver que está essas questões, né? De qualquer maneira, o Código de Mineração e a própria Constituição obrigam o minerador a restaurar, recuperar, reutilizar, né? Enfim, a gente pode... Mas em relação a esses planos, todos que a gente está vendo estão em fase de finalização, prognóstico, enfim. Obviamente, essa administração tem se empenhado em relação a isso e o próprio prefeito Jonas, pelo que se ouve, deve ser candidato à reeleição. Mas como nós estamos no ano eleitoral e a nossa agenda aí, inclusive, já está ficando em cima, já está quase na hora aí dos 6 meses ou 4 meses, enfim, seria muito importante, presidente, talvez a gente pudesse buscar aí, sem ser uma coisa enfadonha, sem ser uma coisa meramente burocrática, mas que pudéssemos estar estabelecendo uma agenda política mesmo aqui dentro do CONDEMA, para que os candidatos, sem exceção, todos eles que se colocarem para a população, viessem aqui no CONDEMA e minimamente assumissem compromissos, quais os compromissos ambientais que eles têm em relação a não fazer só o plano, mas implementar. Nós estamos vendo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e obviamente essa gestão está se encerrando, pode ser reeleito, enfim, ou pode até vir a fazer sucessores no futuro ou não, mas que a gente tenha realmente tivesse o empenho
E o pré-compromisso aqui dos candidatos, que esses planos não ficassem lá engavetados, não fosse uma prioridade ou uma não prioridade nessas gestões. A gente poderia, se for o caso, aí refletir para o futuro, tentar estabelecer uma agenda mínima, aqui, uma agenda política mesmo, dos candidatos que viessem no pleno mesmo, talvez extraordinários, enfim. Não vou me alongar, mas assim, que eles vierem assumir mesmo esses compromissos aí conosco, não conosco aqui hoje, nós representantes aí, né, do controle social. Seria muito importante que a gente ouvisse realmente cada candidato aí os compromissos que eles têm e principalmente de pôr em prática esses planos, que são realmente muito bem feitos. Aí a gente vê que teve um empenho acadêmico bastante significativo aí e tal, né? Então a gente poderia depois pensar, refletir com mais clareza isso para tentar buscar essas agendas políticas aí e esses compromissos aí. Obrigado, a gente certamente vamos internalizar. A gente tem assim, nós temos um tempo, nós sócios conselheiros. Só, por favor, eu tenho um conselheiro que se inscreveu, a doutora Andréia, a senhora quer ouvir ele, porque talvez a resposta já... E eu encerro as inscrições na fala do conselheiro, para que a gente possa ir para a votação, porque eu tenho um item de pauta do CONDEPAC da Santa Genebra importante, que tem interface, inclusive, com esse assunto. Por favor. A minha pergunta é voltando um pouco na questão da recuperação da área urbana. Se identifica, conselheiro, por favor. Oi? Se identifica na fala para gravar. Eu sou do Vale das Garças. Então, a respeito da recuperação da área urbana, nós não temos áreas verdes em quantidade. Como que é visto pela Secretaria a instalação ou incentivo de paredes verdes e telhados verdes aqui na cidade? Doutora Andréia, que entra nos programas e projetos de lei, mas a doutora Andréia pode... Vou falar de uma questão institucional da tramitação do Plano do Verde especificamente. Até foi uma pergunta do professor Mário, né? O Plano do Verde ele tem um iter a percorrer. Nós tivemos a leitura técnica, estamos tendo a leitura comunitária, está vindo aqui para o CONDEMA para hoje ser deliberado. E não obstante o CONDEMA delibere o conteúdo do plano, com todas as suas diretrizes, princípios, programas, etc., não significa que a deliberação de hoje feche a participação do CONDEMA. Muito pelo contrário, a leitura técnica ainda está em encaminhamento. Dia 5 nós temos audiência pública, depois disso haverá um prazo ainda para contribuições. Se qualquer conselheiro quiser complementar em relação ao conteúdo, aos programas, todas as ações do plano, será muito bem-vindo, por e-mail, pessoalmente, através das audiências. Não se esgota o papel do conselho e nem da sociedade nessa audiência. Não obstante, a deliberação do CONDEMA hoje seja uma etapa necessária para o Plano Municipal do Verde. Por quê? Porque o Plano Municipal do Verde ele está internalizando o Plano Municipal da Mata Atlântica. E para que nós consigamos recursos federais, é importante que haja deliberação do CONDEMA em relação à totalidade do plano, para que o município de Campinas também possa começar a concorrer com os recursos relacionados a Mata Atlântica especificamente. Então, há um iter, né? Nós fecharemos a leitura comunitária depois da audiência pública, consolidaremos esse plano, publicaremos através do decreto e, evidentemente, que continuaremos a nossa articulação com as outras políticas públicas e, em especial, o plano diretor do município. Em relação às questões relacionadas a tetos verdes, permeabilidade do solo, entre outras tecnologias sustentáveis que aumentam a qualidade ambiental da cidade, eu vou pedir permissão para a coordenação do plano para falar um pouquinho do licenciamento ambiental, que hoje seria pauta da reunião do CONDEMA, provavelmente não dê tempo da gente debater, mas existe no arcabouço da Secretaria do Verde o licenciamento, que é uma ferramenta típica de comando e controle. Eu emito uma licença, uma autorização para você, você pode construir, você pode edificar, você pode usar ou exercer uma atividade. Isso é o que normalmente acontece. O município de Campinas foi além da questão da política de comando e controle. Nós
quisemos internalizar as políticas de fomento, de incentivo a quem vai além do que está no plano diretor, do plano verde, do plano de recursos hídricos e de toda a legislação ambiental urbana. Quem colocar e internalizar nos seus empreendimentos produção mais limpa, reuso de água, teto solar, entre outros requisitos que nós vamos ter uma oportunidade específica para debater, vai ter incentivo no licenciamento ambiental. É o que a gente chama da corrida do bem. Aquele empreendedor que entender que seu empreendimento precisa de celeridade, além do ganho ambiental propriamente dito, ganho social e ambiental, vai ter isenção parcial de taxa de até 50%, e o empreendimento dele, ele ganha um selo S, uma certificação, para que o empreendimento do empreendedor, o futuro empreendimento, passe na frente. É uma corrida do bem, a corrida do mercado. Então, dentro do licenciamento ambiental, existe essa linha, mas eu só estou falando genericamente porque nós vamos debater isso num workshop específico, que o presidente vai me dar pelo menos 5 minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre isso. O pessoal do Verde quer complementar? Bom, senhores conselheiros, aos